Douglas, eu já vou repetir uma frase que vai ser o padrão aqui das nossas lives, né? Que a gente Sim, acha que quando a gente vai falar sobre um determinado assunto, é importante a gente dizer, né, qual que é o nosso lugar de fala, de onde que a gente está falando, qual que é a nossa perspectiva, qual que é a nossa experiência, qual que é a nossa referência para falar sobre o tema que a gente vai falar. Hoje você, que foi quem sugeriu esse tema para a gente, inclusive, vai falar sobre disciplina positiva. Então eu abro espaço já para o Douglas se apresentar, falar um pouco sobre ele, sobre a sua formação, sobre quem você é e qual que é o seu tema, qual que é a sua ligação, né, com esse tema que é a disciplina positiva para as pessoas já irem te conhecendo e entendendo. exatamente. Bom, eu sou graduado em serviço social, né? Sou assistente social e atuo já há 2 anos em uma unidade de acolhimento, né? Um abrigo para adolescentes do sexo masculino, de 12 a 18 anos, né? E aí, sempre, né, durante a minha graduação, meu estágio, na época que eu estava ainda em processo de formação, estava relacionado à educação, né, de crianças e jovens. E aí, assim, eu sempre tive um pensamento meio que fugir do padrão, né? Porque, na verdade, quando você vai lidar com o jovem, com uma criança, você se coloca numa posição de adulto, né? Que é aquele que tenha sempre a razão, que tem a autoridade, e ele sempre tem que acatar o que você diz. Isso está ficando ultrapassado, já foi há muito tempo. Em algum momento isso funcionou lá atrás, né? Outras gerações, vamos dizer assim, precisaram dessa metodologia, né? Mas hoje isso não cabe mais. Nós estamos com uma nova geração de meninos mais questionadores, cheios de argumentos, com questões emocionais mais à flor da pele, trazem mais questões existenciais. Então, eu queria trazer uma abordagem para o meu modo de pensar enquanto profissional, aquilo que se dava enquanto pessoa também, para o meu modo de agir, e que isso casasse. Né? E aí foi que de repente surgiu a disciplina positiva. E eu não posso deixar de falar aqui de uma pessoa que me apresentou a disciplina positiva, ela se chama Amanda Zanetti, ela é psicopedagoga, professora aqui em Belo Horizonte, e ela trouxe essa abordagem, né, para mim e para outros demais colegas que também trabalham com atividades na área da educação de jovens e crianças, né? E aí a disciplina positiva surgiu, e aí quando eu vi aquilo, aqueles conceitos, né, já vou dando uma introdução a respeito do conceito de disciplina positiva, que vai trabalhar, né, essa abordagem socioemocional, relacionando a alta gentileza com a alta firmeza, né, em diferentes contextos da vida. Sempre pregando respeito mútuo, a cooperação, habilidades sociais, autodisciplina, né, a capacidade de gerir e se relacionar, né, resolver conflitos com as outras pessoas, tanto entre adultos e crianças, quanto entre os pares, né? E aí, trazendo então, né, como a disciplina positiva se apresenta no meu local de trabalho, durante o dia a dia, né, enquanto assistente social, lidando ali com aqueles adolescentes que trazem diversas histórias, né, não é à toa que eles estão na unidade de acolhimento, eles estão ali para ser protegidos quando sofrem algum tipo de violação, seja violência física, psicológica. Então, quando eles chegam lá, né, na unidade de acolhimento, eles trazem uma trajetória bem difícil, né? Coisas que nós, enquanto adultos, nunca passamos, e eles ali com 12, 13 anos, trazem uma bagagem muito pesada. Então é realmente um processo de reeducação, de ensino. O que para algumas pessoas na infância já é básico, eles nunca tiveram. Né? E como que isso vai afetá-los na convivência com pessoas novas, que eu sou ali o assistente social, o cuidador, mas também lá na escola, com o professor, né, com os pedagogos, com os outros alunos. Então é importante a gente falar que o contexto social de vida, né, a questão emocional, ela vai afetar totalmente o processo de ensino e aprendizagem. Né? Aprendi com a Amali semana passada. Então, começa assim, né? Eu comecei a ver, estudar os conceitos, né? Até já vou aqui para não criar nenhuma alta expectativa, não sou nenhum especialista aqui da disciplina positiva, mas, né, como você bem disse inicialmente, é uma pessoa que descobriu no processo educativo com a disciplina positiva através da minha experiência profissional enquanto pessoa, e ela me conquistou.
E eu queria falar um pouco dessa experiência hoje, desses conceitos, que quando a gente vai ver, parece coisas básicas, né, que deveria ser o mínimo das relações sociais e que, no fim das contas, nós estamos muito longe de ter habilidades tão necessárias para o nosso dia a dia. Para o pessoal entender, você trabalha num abrigo, onde é que fica esse abrigo? Essa unidade de acolhimento, ela fica aqui no município de Betim, né? E ela acolhe esse perfil de adolescentes que sofreram algum tipo de violação, né, na família ou pelo responsável, e ficam lá conosco até que essa questão judicial, essa relação familiar seja resolvida, para aí a juíza, né, o Poder Judiciário determinar que eles retornem ou possam ser encaminhados para a família substituta, né, que é a famosa adoção. Uhum. Eu e o Douglas, nós já somos amigos, já tem uns bons anos, né? E eu venho Sim. acompanhando o trabalho do Douglas, a formação do Douglas, né? Alguns temas o tocam de uma maneira peculiar, né? O seu TCC foi sobre a questão da adoção da perspectiva da raça, né? Como as pessoas você Isso. gostaria porque eu tenho medo de errar a forma de falar que é um tema assim muito delicado. Mas o seu É, TCC, até fiz, né, uma live a respeito disso no último sábado, tá no meu perfil, o muito bom. vídeo, que nós abordamos lá, né, a pergunta problema, né, do TCC, era porque as pessoas, na hora de adotar, escolhiam a cor do filho que elas queriam ter, né, e se essa determinada escolha estava associada a algum racismo, né, a alguma construção social do que é belo, do que não é, então vai falar literalmente do racismo perpetuando nos processos de adoção, né. Eu fiz esse recorte e realmente é um tema bem pesado, muito delicado, onde um país, né, que o racismo ele está aí velado ou não, escancarado ou não, né? A gente tem que ter realmente, como você colocou, muita delicadeza para tocar, mas não pode deixar de falar. Exatamente, foi uma live muito interessante, eu até indico depois que vão no perfil dele, e porque é muito delicado o assunto, muito interessante, e eu digo isso porque eu gosto de divulgar essa pesquisa do Douglas, que eu acho que é muito importante, e aí, a partir disso, ele sugeriu para a gente disciplina positiva e eu fiquei sem entender, porque o Douglas ele parte desse lugar, né, do serviço social e estava pesquisando questões envolvendo raça e depois fez uma pós-graduação também com esse tema, né, envolvendo africanidades, a questão da raça. E aí ele veio e propôs para mim, para a Amelie, disciplina positiva. E eu falei, caramba. E aí depois ele me propôs falar sobre disciplina positiva. Eu falei, poxa, então vamos, né? E eu não sabia que ele se encontrou com esse tema e vem estudando isso. E aí é esse o seu ponto de partida, né? Partir do serviço social, do seu trabalho, que você vai abordar essa temática. Douglas, e de onde que vem essa história de disciplina positiva? Em que área do conhecimento está se discutindo isso? É importante falar disso porque começa ali no final da década de 20, início da década de 30, com dois estudiosos da psicologia, né, do comportamento humano, da psiquiatria, que é o Alfred Adler e Rudolf Dreikurs, né? Eles desenvolvem essa pesquisa sobre o comportamento humano e aí depois, anos depois, ela é desenvolvida ainda mais por uma educadora norte-americana, é a Jane Nelson. Ela vai fazer um programa aí muito eficaz, tem muitas pesquisas na área de disciplina positiva. No Brasil é bem recente, né? Alguns livros traduzidos têm chegado de 2015 para cá. Então, já existem também, um viés da disciplina positiva dentro da comunicação não violenta também. E aí ele parte desse princípio de avaliar e reforçar os comportamentos positivos. Porque, como eu disse inicialmente, nós viemos de um histórico onde você vai trabalhar tanto a educação formal entre pais e filhos, quanto na escola, da punição ou da recompensa, né? Eu vou estudar porque eu não posso perder ponto, ou porque senão meus pais vão me bater, vão brigar comigo, e não pelo prazer em aprender, por absorver aquele conhecimento. Eu não vou agir falando de forma calma, tranquila, porque esse é o modo que eu gosto de me expressar.
mas porque se eu agir assim, né, não agir ao contrário, se eu agir agressivamente, meus pais vão reagir da mesma forma. Então, a disciplina positiva, desenvolvida pela Jane, né, ela vai reforçar esses aspectos positivos. Até fazendo uma diferenciação, que muitas pessoas podem confundir, com o behaviorismo. Ele tem várias linhas de estudo, né, radicais ou não, que o behaviorismo é o estudo do comportamento. Mas ele observa mais os comportamentos externos, né, só aquilo que você vê. Enquanto a disciplina positiva, ela vai focar no interno, né? Porque se você lá na sala de aula, né, Pedro, enquanto professor, vê um aluno indisciplinado, vê ele desinteressado, que também é um tema da sua dissertação que nós vamos falar aqui. Aí você vai focar ali, muitas vezes, no comportamento, na atitude, na ação que ele está apresentando, só naquilo que ele está fazendo. Mas você tem que buscar compreender por que ele está agindo assim. Qual o contexto social de que vem essa criança ou esse adolescente? O que está motivando? A causa, né? Porque o comportamento ele vai ser só o efeito. Então, quando você tem a compreensão desse contexto, quem são seus alunos, qual comunidade que você está dando aula ali, de onde que ele vem, você consegue remover essa causa e gerir, colocar aspectos da disciplina positiva, né, para ele ter condição de lidar com o outro, né, dando feedbacks positivos do modo dele agir, sendo sincero com seus sentimentos, se expressar da melhor forma para essa relação se desenvolver, tanto entre educadores, né, pais, e quanto professores também, ou no meu papel enquanto assistente social também, igual você bem pontuou inicialmente. Qual é a minha relação enquanto assistente social, que vinha com uma linha de pensamento, de estudo, cair na disciplina positiva. Porque lá na unidade de acolhimento, enquanto assistente social, nós os acompanhamos em todos os setores, na área de educação, da saúde, da assistência. Então, quando nós vamos lá na escola, né, e aí o menino que está no acolhimento, ele já vem cheio de estereótipos, é o menino do abrigo, muitas vezes é o coitadinho ou o marginal. Quem que é esse menino? Né? Quais são os motivos que levam esse menino a estar no acolhimento? Por que ele age assim na escola, muitas vezes rebelde, né, briga com tudo, indisciplinado? Então, veio a partir disso, né, de mostrar para os educadores qual o contexto que eu estou colocando esse menino aqui na escola, de onde que ele vem. Ele já está num ambiente diferente, morando com outros adolescentes, né? Ele está numa nova escola, porque aqui em Betim o acolhimento tem que ser distante, né, normalmente, de onde esses meninos vivem, por uma questão aqui do território e tudo. Então, tem uma série de mudanças de contextos de vida que vai influenciar diretamente lá no processo de ensino e aprendizagem desse adolescente também. Né? E os métodos da disciplina positiva, né, da escuta, da compreensão, isso tem feito eficácia no modo de agir desses meninos. Né? Ele não age tanto mais com agressividade. Você escuta quais são as propostas de resolução desse conflito que você tem com outro adolescente aqui no ambiente da unidade de acolhimento. Né? Então, isso tudo eu já tenho percebido que tem um impacto no modo de agir deles. E aí, o seu contato com a disciplina positiva foi... você utiliza a disciplina positiva no seu trato com esses meninos? Ou como é que é isso? Como é que funciona? Sim, né, é claro que também é um desafio para nós, porque eu também, por mais que eu pareça ser um pouco novo, eu não sou não. Então eu venho lá de trás dessa questão, muitas vezes da punição, ou de você receber uma recompensa. Então você vem desse contexto aí, você também tem que aprender a lidar com isso. Nós vamos errar, vamos ter nossas frustrações, vamos surtar em algum momento também com alguma dificuldade. E aí é ser sincero com você mesmo. Né? Porque o processo de conexão, ele deve partir do vínculo afetivo, né? Você não vai chegar e bancar, falar que tem que ser assim, assado. Você tem que entender quem é esse menino, né? Igual eu pontuei, ele vem de qual contexto? O que está motivando essa atitude dele? E aí eu até separei assim, 5 pontos importantes da disciplina positiva, 5 critérios, que é para a gente falar sobre ele. O primeiro é a conexão mesmo. Né? Sentir que ele pertence a alguma família. Muitas vezes nós vemos que os meninos na escola, eles não são muito bem acolhidos. Né? São muitos, né? A sala de aula está cheia, e aí é difícil estabelecer realmente essa conexão.
mas de que forma que eu posso produzir algum conteúdo, né? Algo que motive esses meninos a querer entender as coisas. Porque muitas vezes, eu estava até lendo um livro que depois nós vamos colocar aqui na postagem, né, que você comentou comigo, ele vai falar desse processo de ensino-aprendizagem, que qual a motivação de eu aprender isso aqui? Né? Muitas vezes na aula de ciências, como é que você vai relacionar aquilo ali com o contexto do menino? Aquela pergunta clássica, professor, eu tenho que aprender isso para quê? Que dia que eu vou usar aí sobre artéria, lá na matemática, essa equação de segundo grau? Tenho que aprender isso para quê? E quando a gente tenta trazer isso para o cotidiano, um exemplo didático do dia a dia, do modo que eles vivem, seja na comunidade, ele vai tentar, vai se interessar mais. Isso vai brotar, né, dentro deles essa motivação intrínseca, né, para ele querer realmente entender o conteúdo. Mas não simplesmente decorar uma forma, aplicar números, ou decorar ali qualquer artéria que bombeia sangue mais rápido, a que é mais devagar. Então, tem que estabelecer de que forma isso acontece. E aí existem algumas estratégias, tanto no campo da disciplina positiva, quanto na aprendizagem também. E aí é que ele fala de encorajar, né? Muitas vezes você vai elogiar um aluno pela sua capacidade. Nossa, você é muito inteligente, parabéns. E aí muitas vezes o menino fez uma atividade rapidinha ali, uma atividade simples, ele vai ficar pensando assim, nossa, por que está me elogiando? Será que eu acho que não tem capacidade? Não, uma coisa simples dessa? E aí muitas vezes no seu intuito de motivá-lo ali, você elogiou, né, soltou um elogio em algo que para ele é tão simples, né? Então, quando a gente vai motivar a capacidade daquele também que não aprendeu, que teve dificuldade, ele vai achar assim, se eu não aprendi, a minha capacidade não é boa. Então, porque na cabeça do menino, para ele o entendimento das coisas, o que acontece? Elogiou minha capacidade, não posso ampliá-la. Então, você tem que motivá-lo na estratégia. Olha, a estratégia que você usou, o foco que você teve no estudo não foi bacana dessa vez. Que tal você olhar por esse lado aqui? Você não pensa, talvez, focar nesse texto aqui, nesse parágrafo, nessa fórmula? Isso não vai ser mais produtivo para você? Então, existem estratégias e formas de abordá-lo que vai ser mais produtiva. É E aí interessante vai ter uma porque outra. Sim. até a forma como a gente elogia, a gente tem que tomar cuidado para não acabar ou desmotivando ou gerando situações de conflito mesmo, porque às vezes você vai elogiar um aluno e aí os outros já, né, já criam um clima ali de competição, talvez. Isso. Exatamente isso que você está falando. Pode cortar. Não, mas até voltando aqui num ponto importante que a Jenny Nelson ela trabalha, que ela faz a seguinte pergunta, né? Até falando dessas questões de motivação ou até mesmo para chamar atenção, se for o caso, né? De onde nós tiramos a ideia de que para que uma criança ou um adolescente melhore o seu comportamento, antes nós temos que deixá-lo numa situação constrangedora ou ainda pior, né? Porque se ele está fazendo alguma coisa de errado, aí nossa primeira ação, né, se for no caso de pais e filhos, é reagir. Para de fazer isso, menino, para que você está fazendo isso? Né? Aí você reage da mesma forma, muitas vezes, de um comportamento que ele está dando. E aí, se a gente for parar para pensar no que eu disse inicialmente, da causa, né? O que motiva a ação? Porque existe um consenso, né, dentro dessas pesquisas científicas, de que toda criança ela vai tentar sempre dar o seu melhor. Ela sempre vai tentar agir de uma forma bacana, por mais que ela não consiga. Né? A gente tem que partir dessa ideia de que ela vai tentar agir dentro de algo bem legal, desde que ela tenha a atenção necessária. Né? Esse momento que nós estamos vivendo mesmo, né? É ficar em casa, assistir televisão, celular, o tempo de tela é maior. E muitas vezes a criança chega ali para o pai com um desenho que ela fez, coloriu aqui. Olha aqui, pai. Ela, bacana, gostei, legal isso aí. Ela não teve a atenção, né? Aí ela vai sentir, pô, né, assim. Então ela vai pegar a canetinha que ela fez o desenho e vai lá rabiscar a parede da casa, né? Aí ela vai ter a atenção, porque aí o pai vai reagir com um comportamento equivocado. E aí também é uma linha de pensamento que é o seguinte: eles vão usar um caminho para chamar atenção, mas é um caminho equivocado, né? Uma escolha de um mau comportamento muitas vezes, né?
E aí é que vai entrar os aspectos da disciplina positiva para saber lidar com essas questões, né? E aí isso se repete a todo momento. Às vezes você está no supermercado, esse exemplo é clássico, né? A criança está ali rolando no chão, dando aquele auê ali, e você, enquanto pai, não vai fazer nada, não vai dar ideia, ou vai só brigar com o menino, xingar, falar um monte de coisa. É tentar tirar o foco da ação, né? Você coloca uma proposta. Olha, você quer me ajudar a pegar o biscoito ali ou me ajudar a tirar uma fruta? E aí aquilo ali é removido, aquela situação dele ficar ali sem atenção, você deu um objetivo, você deu uma escolha para ele. Por mais que pareça que ele está escolhendo, você que colocou as opções, né? Você desviou o foco do assunto. Então a disciplina positiva, ela vai buscar esses aspectos, né? De tentar tirar o foco daquilo que está gerando o conflito, o mau comportamento, para que cresçamos, né, adultos com capacidade de lidar, né, com problemas, com questões que fogem, né, à tranquilidade do dia a dia, que nos geram estresse, e é por aí. A Natália Cabral está dizendo o seguinte: nós temos que parar de reproduzir comportamentos de adultos que tínhamos como exemplos na nossa infância. Então, é engraçado, quando você vai falando, a disciplina positiva parece um recado muito mais para a forma como nós agimos, né? Nós Uhum, adultos também, diante de conflitos, sim. diante de situações desse tipo, né? É, porque nós viemos desse método, né? Eu estava conversando com você na prévia esses dias, o modelo educacional, né? Aquelas aulas expositivas que não encorajam muito, você só ouve, não absorve tanto, você só vê nuca, né? Olha para o lado, não pode. É o tempo todo ali aquele um modelo um pouco autoritário, né? Que a gente vai estudar a história, a gente entende um pouco por quê. Eu até queria ver com você também para a gente falar um pouco disso, desse desencorajamento, dessa falta de interesse, muitas vezes, que surge nos alunos, né? Porque, infelizmente, nós estamos passando por um período aí na área da educação bem complicado, né? Que dá várias lives para serem discutidas. E eu queria ver com você também para a gente trocar essa ideia da sua percepção durante a construção da sua dissertação a respeito do comportamento, né? Do que motiva os alunos também. O Douglas, é, ele chegou a ler a minha dissertação, né? Porque o tema que eu trabalhei foi indisciplina, e como o tema de hoje é disciplina positiva, então indisciplina e disciplina positiva casam nessa discussão. Acho que ele tentou ler a minha dissertação por aí. E aí ele descobre que na minha dissertação eu discuto a indisciplina, mas também discuto o comportamento desinteressado dos estudantes é, na sala de aula. E aí, um dos resultados da minha pesquisa, né, eu realizei rodas de conversas com alunos e professores e funcionários de uma instituição pública, da cidade de Mariana, que foi onde eu estudei, onde eu fiz a minha graduação. E eu descobri que, na verdade, né, conversando com os meninos, eles me disseram que eles se interessam sim pela escola. Eles se interessam pelos conteúdos, eles se interessam pelas aulas. É, e aí me pareceu assim um pouco contraditório, porque os professores reclamavam do desinteresse, mas os alunos me diziam que eles eram interessados sim. Uhum. E o que eles mais reclamaram, assim, vamos dizer, a demanda maior deles era por relações de afeto, era por mais diálogo, né? Eles faziam questão de dizer que aquele momento de roda de conversa que a gente está fazendo aqui era uma coisa que eles queriam ter mais na escola. Eles queriam poder conversar com os professores mais abertamente, eles poderiam querer definir a escola, porque a escola ela é do aluno, né? Não existe escola sem aluno. Uhum. A razão de ser da escola é do aluno. Então eles gostariam de participar ali dos processos de decisão, de conversar com os professores, com a direção. Eles queriam estar próximos, né? Eles queriam ser mais ouvidos também. Eles queriam Fazer falar, parte eles do queriam. processo, né? Serem ouvidos, isso mesmo.
Exatamente, eles sentem falta de ser levados a sério em suas opiniões também. Eles diziam muito, ah, porque nós somos adolescentes, então parece que nossa opinião não vale, porque o que vale é a visão do adulto que você trouxe também na Isso. sua fala, né? A Viviane Mosé, acho, se eu não me engano, ai meu Deus, ela fala de um adultocentrismo da sociedade. A gente é muito voltado Isso. para as concepções do adulto, então a gente acaba desprezando a concepção da criança. E aí não tem diálogo, né, Douglas? Isso, e o papel, né, assim, da DP, da disciplina positiva, é justamente isso, né? É cooperação mútua, né? É você ter capacidade de dialogar, né? Por mais que você discorde, tenha opiniões diferentes, você está propondo ali o tempo inteiro, né? E ela vai trabalhar em cima disso. E hoje, trazendo uma fala que você acabou, né, de se expressar aí, é um pouco em cima disso mesmo. Eu sou adulto, eu tenho a razão, então, se você é criança ou adolescente, sua opinião não vale, né? A minha tem que prevalecer sobre a sua. E isso é o que muitas vezes vai criar essa, essa dificuldade de entendimento mesmo, né? Vai gerar esse conflito, tanto dentro de casa, quanto no ambiente escolar, no ambiente do acolhimento institucional, por exemplo, né? É uma queixa também que nós ouvimos lá no abrigo, né? Assim, e é algo que a gente tenta trabalhar o tempo inteiro. Porque a gente só tem que fazer o que vocês querem, né? Mas se você não propõe as regras, né, as rodas de conversa, espaços para que eles possam se expressar, para falar o que sentem, vai ter um conflito, né? Eles vão tentar passar por cima disso. O que não quer dizer também que porque essas regras foram criadas juntas, que elas não vão ser descumpridas, né? Ao mesmo tempo, você tem que criar subterfúgio para isso, porque, ó, se você então, se você propõe essa regra, se você mesmo a descumpre, o que nós podemos fazer em relação a isso, então? De que modo que a gente pode criar um caminho para, se houver uma fuga, a gente conseguir, da melhor maneira, dentro dos aspectos trazidos pela disciplina positiva, para uma relação mais saudável, nós teremos um ambiente tranquilo, calmo, de respeito, né? Parte muito dessa relação mesmo, e penso que vou levar essa frase sua, né? O processo da disciplina positiva, de reeducação, tem que partir de nós, porque o que educa realmente é o exemplo, né? Se nós nos colocamos, né, como figuras do qual eles possam se espelhar, isso vai refletir neles, né? E isso é muito importante. E assim, às vezes eu fico pensando, eu fico olhando, sobretudo para os meus pais, e eu acho que eles têm muita dificuldade de expressar sentimentos e de dialogar sobre coisas bastante simples da vida. Então, às vezes, É, eles tomam atitudes sem dialogar. E aí, eu acho que é pela formação deles, né? E aí a gente teve a gente herdou isso também, né? Porque eles aprenderam assim e nos educaram assim. E eu acho que a nossa geração já viu que tem um problema aí, né? E que a gente precisa investir no diálogo. E hoje, é uma receita que a gente encontra. Uma receita não, né? É um discurso que a gente encontra muito na educação em várias áreas, esse investimento no diálogo. Que a gente vai ver isso em Paulo Freire, em diversos autores que discutem educação. Mas acontece que, embora pareça ser simples, é muito difícil dialogar. Vamos olhar para a nossa sociedade hoje, como é difícil dialogar. é, Primeiro, porque diálogo, ele pressupõe escuta. E a gente vive num momento em que as pessoas não se escutam, as pessoas apenas falam. E aí, como é que você vai entender o que está passando ali na cabecinha da criança, da adolescência, do adolescente? Como é que você vai entender a causa de um comportamento conflituoso? Perdi é aqui. tudo muito corrido, né? Ninguém tem tempo nem para si mesmo, quiçá para saber o que, que o outro está sentindo, né? Muitas vezes minimizam, né? Assim, o comportamento e vai ver o que eu coloquei, né? É aquela só a ponta do iceberg. O que está por baixo ali, você não faz a ideia, né? Você só julga aquilo que você vê, né?
o que está causando mesmo, está motivando aquilo ali, muitas vezes pode ser algo até pior, né? E que na frente ali vai ter consequências bem mais difíceis. Então é realmente isso, né? É criar espaços de diálogo, de escuta acima de tudo, né? Tem uma oficina até que nosso amigo lá, Felipe Gradis, participa sempre, que chama escutatória. Você vai para ouvir as pessoas, né? Você fica ali naquela posição realmente empática, de saber o que o outro tem a dizer, né? E de como você absorve aquilo, de que forma você recebe. É uma experiência muito bacana, assim, que eu tenho interesse em participar também. E é um exercício diário, né? E muitas vezes a gente vê o adolescente, o filho chega no pai, pega alguma coisa, o pai nem inverteu os papéis, parece que o jogo virou, tá mexendo no celular ali, na rede social, o filho fala alguma coisa. Aham, é isso mesmo. Aí o filho pergunta, o que eu acabei de falar? Hã? Tenho muito disso hoje em dia, né? Nossa geração era assim com nossos pais, agora os filhos encontram pais assim. Então, realmente, é lutar e buscar por espaços de escuta e de diálogo mesmo. Ô Douglas, tem uma palavrinha nesse estudo de disciplina positiva e até na própria psicologia positiva, e essa palavrinha é resiliência. O que você tem para nos dizer sobre ela? É uma palavra que é nova em alguns aspectos, né? E que tem muita força no campo psicológico mesmo. E eu acho interessante que a resiliência, eu acho que a disciplina positiva ela pode antecipar que tenhamos resiliência, né? Para que não caiamos em problemas, né, em situações difíceis, e usar de resiliência para superar, para fazer disso um salto, né, um degrau para você subir e dar a volta por cima, né? A disciplina positiva pode nos preparar para isso, né? Porque se nós já estamos adultos, mas preparar as crianças e jovens, eles já estarão mais preparados para lidar com as situações difíceis do dia a dia. Mas nós que já estamos aqui no meio do caminho e vamos caminhando, precisamos ser sim resilientes, né? Saber lidar com as situações do dia a dia, questões como essa da pandemia, né? Tentar manter o otimismo acima de tudo, porque é difícil, né? Compreender que nós vamos falhar, que vamos ter dificuldades no dia a dia, mas não se culpar, né? Que é um eterno aprendizado, somos eternos alunos mesmo. Só para o pessoal entender, a resiliência, ele é um conceito que ele é da física, na verdade, que agora está sendo incorporado por outras áreas, né? Na física, a resiliência é a capacidade de um objeto retomar a forma que ele tinha antes de sofrer determinado tipo de pressão. Então, eles usam até o plástico como exemplo, porque tem alguns plásticos que você faz uma pressão nele, ele muda de forma, mas depois ele volta à forma original, né? E aí, tomando esse exemplo para a nossa vida cotidiana, é quando a gente enfrenta uma situação, algum tipo de problema, é a capacidade da gente se restabelecer mesmo, né? Se reequilibrar diante do problema para poder superá-lo, para poder, né, seguir em frente e evitar os danos, né? Porque hoje É, é todo dia um 7-1 diferente, né, meu amigo? exatamente, tem que manter de pé. Importante. Douglas, você terminou os seus. Teve uma. Você disse de algumas palavras da disciplina positiva, era isso que você estava elencando ou não? Isso, ele elenca aqui 5 pontos, né? Que é aquele da conexão, como eu disse inicialmente. Ele fala desse respeito mútuo também, que é equilibrar firmeza e gentileza, né? Porque muitas vezes a disciplina positiva é confundida com permissividade. Não é bem isso, né? Você tem que ter esse equilíbrio, esse caminho do meio, né? E aí ele fala também nessa questão da aprendizagem a longo prazo, criar metas, né? O objetivo da disciplina positiva, tanto no espaço dentro da nossa casa, no espaço institucional, das instituições de ensino, né? Vai falar de valorizar e encorajar habilidades sociais e habilidades de vida, né? O respeito, o cuidado, resolução de problemas, contenção da agressividade, capacidade de dialogar, resiliência, como você colocou, né? E descobrir sua capacidade, né? Você se autodisciplinar, ter autonomia, ter condição diante de um problema, você conseguir resolvê-lo, manter sua calma, respirar,
né? Esses são pontos importantes que a Jane Nelson traz na disciplina positiva. A disciplina positiva, gente, não é um assunto exclusivo do campo da educação, muito pelo contrário, tem sido mais direcionada para a família mesmo, a relação de pais e filhos, né, Sim, Douglas? exato. Até por isso que você, né, traz esse assunto a partir da sua perspectiva também, né? Isso. Você, quais materiais você indica para quem quiser saber mais sobre disciplina positiva? O que você indica para as pessoas? Tem dois livros muito bacanas, né? Até eu te mandei alguns para a gente já preparar uma postagem, né? E aí muitos vão estar relacionados à disciplina positiva e outros vão estar relacionados à aprendizagem, ao ensino, né? Alguns do campo da psicologia também, né? Mas tem um que é muito famoso, que é o da comunicação não violenta, né? Do Marshall Rosenberg. E são técnicas para aprimorar os relacionamentos pessoais e profissionais. E esse é muito bom, tem versão em PDF também na internet. Ele é um que vale a pena ser lido. E os outros demais a gente faz na postagem, vai ser muito bacana, que agora eu não tenho o nome de todos, mas vamos colocar lá para o pessoal. Beleza, nós vamos fazer esse post, assim como a gente fez com o da Amelie, com os materiais aí que o Douglas indica sobre disciplina positiva. Eu queria também fazer uma pergunta, quase que eu esqueço de fazer ela, que é justamente essa relação da disciplina positiva com esse tema da comunicação não violenta, que também, assim, é uma coisa bastante interessante, que as pessoas têm investido muito em saber o que é isso, de comunicação não violenta. Na verdade, a disciplina positiva, ela está dentro da comunicação não violenta, né? Ela é uma das abordagens, é uma das formas de você abordar a comunicação não violenta. Então, o que acontece? A comunicação não violenta, muita gente pensa que é só a forma agressiva de falar, né? Você falar com raiva, se você ser autoritário, mas também existe o outro lado, né? Você ter consciência de uma forma de agir e utilizá-la sem mais objetivo, né? Eu sou uma pessoa bonzinha, um cara bonzinho, tranquilo. Você podia fazer isso para mim, hein, Pedro? A manipulação também é uma forma de comunicação não violenta, né? Então, para além daquilo que parece óbvio, né? Você ser agressivo na fala, você ser ríspido, né? O famoso ser sem educação, né? Tem outras maneiras também muito sutis que devem ser destacadas, devem ser avaliadas, e é um processo de autoconhecimento mesmo, né? É um eterno aí processo de mudanças e de reeducação que a gente leva ao longo da vida e pensando muito no que tipo de sociedade que a gente quer ter e quer deixar, né? Um momento como esse aí, onde a educação deve ser mais do que nunca valorizada. Eu vou fazer aqui uma pergunta da professora Rita. Obrigado pela participação, Rita. A Rita está te perguntando, Douglas, se no seu trabalho, né, na instituição que você trabalha, vocês ensinam as crianças a comunicação não violenta ou só os profissionais que atuam na instituição é que aprendem? Ou a disciplina positiva, né? Como é que é isso? Sim, na verdade, os dois, né? Nós passamos a parte teórica, vamos dizer assim, para os profissionais, né, por meio de capacitações, oficinas, rodas de conversa, trazemos tanto a parte teórica quanto a parte prática, trazendo situações do dia a dia que eles vivem mesmo, né? Exemplos de coisas que nós vemos lá, que acontecem, e aí a gente discute, a gente fala, né, e tenta implementar isso a cada dia na relação com os profissionais, com os adolescentes. E já com os adolescentes, tentamos trazer isso na parte prática, porque muitas vezes trazer conceitos fica uma coisa chata e eles não se interessam. Então, a forma que tem que trazer isso também nesse processo de reeducação de um adolescente, né, ela deve vir do exemplo mesmo, né? Na forma como você fala, nas coisas que você propõe no dia a dia, para eles funcionam dessa forma também, né? E é como eu disse, o exemplo é da melhor maneira de ensinar é a forma que você age, né? E travou? Travou para vocês aí também, o Douglas?
é primordial dentro da instituição de acolhimento com adolescentes. E essa pergunta da Rita, a Rita fez outra pergunta, né? Se eles veem efeitos disso na prática. Você já me deu um spoiler antes, né? Mas pode comentar. É muito difícil, assim, a gente não pode se frustrar, né? No período que aquele adolescente vai estar lá na unidade, a gente tem que fazer tudo que é possível, né, para ir. Então, pode ser que nós ali, naqueles meses que ele fica no abrigo, não vamos ver esse resultado. Mas lá na frente, em algum momento, aquela sementinha que foi plantada ali, a gente tem esperança de que ela floresça, né? É muito difícil, a gente tem que ter essa crítica mesmo, de não achar que vai salvar os meninos, que vai resolver tudo de um dia para o outro, porque muitas vezes meninos de 12, 15, 18 anos passaram a vida inteira não tendo noção de nada, né? Não sabe, muitas vezes, se higienizar, cuidar do próprio corpo. Então, é o mínimo que a gente pode fazer é criar, né, espaços para que eles tenham autonomia e consigam absorver um pouquinho de cada coisa. Mas é um processo realmente longo e não é fácil. Você havia me dito, né, na nossa conversa antes da live, que é, melhorou muito, né? Você viu efeitos de trabalhar a disciplina positiva, né? Acho que é até por isso que você quis compartilhar com a gente. Isso. É, queria, partindo do meu ponto de vista, né, de professor que trabalha com adolescentes, eu vejo muitos professores dizendo assim, a seguinte frase, eu sempre ouço isso. Eu sou professor, não sou psicólogo, não sou assistente social, não sou mãe, não sou pai. Eu não tenho nada a ver com o problema deles, não tenho que me envolver com nenhum deles. E aí eu fico revoltado com essa frase, Douglas, porque eu acho que não se trata de ser psicólogo, não se trata de ser assistente social, não se trata de ser mãe ou pai de ninguém. Trata-se de perceber que o trabalho do professor, principalmente, é, é um trabalho com seres humanos, né? E os seres humanos com Exato. suas questões, É que eu ia falar isso, no meio de sua fala, é questão de ser humano, né? questão de ser humano, questão de cada ser humano com suas questões, com seus sentimentos, com as coisas que eles trazem de casa e não chega na escola, eles não falam na escola, mas acabam por meio de atitudes, de repente aconteceu um problema em casa e aí eles expressam, né, o sentimento deles na escola. E aí a gente às vezes Isso. não tem o olhar de tentar compreender a causa, que é o que você falou bastante na sua fala de hoje. E aí eu já até indico uma série produzida pela Globo, que é Segunda Chamada, né? Que fala muito dessas questões. Uhum. Quem quiser procurar, é uma série que vale muito a pena. Deixa eu ver aqui alguns comentários. A Elis Cláudia está dizendo que se ensina nem sempre acontece naquele momento, mas ao longo da vida se colhe essa sementinha na prática do dia a dia. Isso mesmo. O João, meu amigo João. João, me parece que é mais uma mudança de postura e prática permanente do que implementar uma forma melhor na cabeça das pessoas. Ele trabalhou na educação infantil e ele ficou assustado de como algumas pessoas na escola tratavam os meninos com uma rispidez desnecessária. Eu também me assusto com isso, Olha, João. Como se não estivessem lidando com o ser humano mesmo. Gritando. aquele processo que nós conversávamos, né? É a punição ou a recompensa, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que aprender para eu não apanhar em casa, ou para mim não tomar bomba, porque eu tenho que passar, é sempre o que vai vir, né? Não é pelo prazer de aprender, pelo prazer, muitas vezes, de ensinar daquele que vai ensinar, né? Igual você citou um exemplo de profissional aí, né? Que qual é o comprometimento dele, né? Qual é o juramento, se é que tem algum, que se faz enquanto profissional para atuar, né? Qual é o meu objetivo? Com o que eu estou envolvido? Qual é a minha ética de trabalho? Infelizmente, acontece, né? A Eli está dizendo aqui que o professor tem que perceber o outro. Somos seres capazes de compreender uma realidade que às vezes os próprios pais não veem. E aí é interessante ela citar os pais, porque né, quando a gente está falando de disciplina positiva, a gente está falando de relação de pais e filhos também.
A Flávia está dizendo que é impossível o professor não se envolver com a bagagem trazida pelos alunos. Realmente, não sei se alguns professores evitam se envolver, né? Eles acham que seria. Sim. O processo de empatia, né, assim, essa capacidade de entender o problema do outro, de se colocar naquela situação, é um mecanismo para você conquistá-lo, né, criar esse vínculo e fazer ele sair, muitas vezes, de uma situação que ele está difícil ali, e enquanto professor, no seu caso, fazer ele compreender a matéria, para ter prazer em aprender, em estudar, né, mas tendo cabeça fria, né, tendo consciência do seu papel, do seu lugar, porque senão vocês realmente se perdem, né? Igual me citando como exemplo, se eu for ter um excesso de empatia e me envolver demais com o problema dos meus meninos, vou querer adotar todos. E aí, não, qual que é o meu trabalho? Como é que fica? Né? Então, tem que saber qual é o meu lugar, qual é o meu papel, o que, que eu posso fazer por eles naquele momento, naquele espaço, né, enquanto profissional. Perfeito, meu amigo. Nós já estamos dando aí 8 horas, né, da noite. Eu vou deixar as pessoas que quiserem fazer mais perguntas, aí o João já mandou uma, que a gente já está na fase final. Podem mandar as perguntas para o Douglas responder. Vamos aproveitar a presença do Douglas. Douglas, como é que você acha que o serviço social e a educação devem trabalhar mais juntos? Nossa, muito interessante. Tanto no campo das pesquisas quanto na prática Uhum. profissional. Incrível essa pergunta. Recentemente, né, tivemos uma conquista muito importante aí da lei que fala que nas instituições, né, educacionais é obrigatório ter um assistente social e um psicólogo, né? Depois de anos e anos aí, mais de 20 anos dessa lei conseguiu essa aprovação, né? E totalmente importante e necessário, porque o papel do assistente social e do psicólogo, né, muitas pessoas confundem do psicólogo, que acha que vai atender clinicamente os meninos, e não é bem isso também, né? E então esse papel, né, do assistente social e psicólogo é uma visão psicossocial, é entender realmente esse contexto social que cada menino vem, ter uma visão crítica, muitas vezes na escola é o único lugar que o menino vai merendar, né? Ele chega lá com sono, mas chega com uma marca, chega chorando, chega triste, desmotivado. Então, o papel do assistente social, junto com o psicólogo também, já colocando esse outro profissional importante aí, é ter essa visão, né? Saber se aquele menino está tendo seus direitos garantidos, não está tendo nenhuma violação, criar espaços ali, né? Juntando a comunidade com a escola, criar projetos culturais, né? Tanto na comunidade quanto dentro da escola, unir a família. Então, eu acho que existem várias ideias aí, né, no campo tanto da metodologia da educação, quanto essa visão mais crítica, socioeconômica também do serviço social, para ver as famílias, os jovens. E eu acho que quando isso começar a ser efetivo, vai ter muito mais efeito e vai ser muito mais produtivo, assim, no campo da aprendizagem, quanto da relação da família com a escola também. Acho que tem muito a ganhar. Deixa eu fazer um elogio para esse pessoal que está assistindo, que eles sempre fazem perguntas muito boas, gente. Eu adoro a interação de É, vocês. O Jean está perguntando se a comunidade se inclui na disciplina positiva. É analisar todo o entorno para aplicar essas práticas. O que você acha? eu acho que sim, principalmente falando no processo de aprendizagem dos meninos, né? Tentar envolver aquela disciplina, aquela matéria que você está ensinando na relação da vivência dos meninos. Muitas vezes você vai dar alguma aula de história, uma aula de biologia. Como é que isso pode se aplicar na vida diária deles, cotidiana? Que elemento ali de onde eles vivem, né? A história da comunidade, como é que foi, como é que cresceu, aquela empresa que muitas vezes ali, muitas pessoas que trabalham, que moram em torno da escola, trabalham naquele território, né? Trabalham naquela empresa que é do lado ali. Vamos estudar sobre isso? O que a gente pode estudar que pode enriquecer o espaço que a gente vive? Né? Igual eu coloquei até respondendo sem ver aqui, né? Criar espaços, né? Feira de ciências, como é que pode trazer as festas da escola, criar algum projeto ali de uma horta comunitária. Então, essa relação tanto do processo de aprendizagem, né, da comunidade, quanto campanhas educativas, né, e pratique gentileza. Então, eu acho que realmente a comunidade deve ser envolvida, a família, a escola, os alunos, os profissionais, e que todos têm a ganhar com isso, né?
Elisa aqui está relatando que ela trabalhou em uma escola do norte do Brasil, onde os alunos estavam acostumados a gritar e a mandar os colegas calarem a boca. E ela conseguiu mostrar a eles é, que não é assim que nos manifestamos, e a melhora no comportamento e na convivência entre eles melhorou bastante, né? Então, essa questão que você falou, né, Douglas, a educação pelo exemplo, né? Uhum. Porque ninguém se comunica gritando, ninguém nasce se comunicando gritando, mandando o outro calar a boca, né? E da mesma Exato, forma, o professor pode ser, é uma figura de referência e ele deve, né, fazer como a Elis. Ah, tem mais isso, uma pergunta aqui da as perguntas aqui da Flávia. Douglas, vocês isso. trabalham com as famílias ou só com as crianças da instituição? Não, na verdade, quando os adolescentes chegam, né, é porque tem alguma questão familiar, né, alguma violação, vamos dizer aí, algum problema. Então, inicialmente, vai ser trabalhado junto o processo, né, que é um processo judicial, da criança ali, ou no meu caso, do adolescente e a família. Vamos tentar resolver a causa que levou à retirada do adolescente da família. Então, inicialmente, vai ser as forças aí todas voltadas, né, junto com o trabalho com a rede, com a família, para que ela supere aquela violação, para ela ter a responsabilização e o direito de ter a guarda, né, ou que seja aí a tutela desse adolescente. Então, se essa família ela não consegue, depois de muito trabalho, né, o juiz entende que ela não tem mais condições, não apresentou uma adesão alguma melhora ao que foi proposto para reaver, como eu disse, a guarda desse filho, desse sobrinho, desse neto, esse adolescente ele vai ser encaminhado para uma família adotiva. Mas o trabalho é totalmente, sim, voltado do adolescente com a família no período do acolhimento. Perfeito. O Jean está dizendo que a arquitetura também é disciplina positiva. Em breve, né, o Jean vai estar aqui com a gente também. A Amali já me deu esse spoiler. O Jean vai estar falando com a gente de educação também, mas articulando com a área dele, que é a arquitetura, não é isso? Gente, vai dando uma hora, o Instagram ele encerra e a gente também Ah, encerra por verdade. causa do tempo. A gente acha que uma hora é um tempo razoável aí nesses dias de hoje, né? Já agradeço ao meu amigo Douglas por ter aceitado. O Douglas tem feito aí já bastantes semanas lives. O Douglas já me disse que está cansado, que ele quer férias, mas mesmo assim ele aceitou o nosso convite. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço aí por ter aceitado o meu convite e em querer participar, né? Me coloquei à disposição aí. Fico feliz pelo projeto de vocês, que só tem a enriquecer, né? E trazer informações tão bacanas, de temas tão relevantes, e que estou acompanhando vocês aí firme e forte.